pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bianca e esse é o meu canal. Como vocês estão? Esse é o vídeo 2 do meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês o que seria o projeto Brasilidades que eu comentei lá no vídeo 1, que eu vou colocar aqui em cima, em algum lugar, vou colocar. E seria um projeto que eu quero iniciar agora em 2026. Para começar, eu queria explicar para vocês o que seria o projeto Brasilidades, explicando um pouco, né, o porquê que eu cheguei até aí, tá? Então, só para a gente recapitular, em 2026, né, o que eu falei no vídeo 1, eu quero trazer algumas mudanças, quero viver uma vida um pouco offline, na verdade eu quero viver uma vida mais offline, porque eu quero mais viver do que ficar consumindo conteúdo. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre a vida offline, como eu tô fazendo, e queria trazer também outras mudanças. Por exemplo, eu queria mais cor na minha vida, então eu já aderi a minha camisa nova, com estampas. Meu cabelo também eu vou dar uma cor pra ele, porque eu acho que ele... Eu gosto da cor dele, mas eu em conjunto, sei lá, tô um pouco cansada. Então essa questão de cores, eu comecei a repensar muito, porque a gente consome muita coisa do exterior, sendo que no nosso país, no nosso continente, principalmente porque somos latino-americanos, nós temos uma cultura, né, lá atrás de que a gente tinha muita cor, muito pigmento. Nós vivemos um país tropical com muitas flores, com muitas paisagens coloridas, e a gente está aderindo muito ao movimento Clean Girl. O movimento Clean Girl é aquele movimento que a gente vê muitas TikTokers, principalmente da gringa, que a gente traz para o nosso dia a dia, que elas fazem aquele cabelo coque lambido, a maquiagem que não parece que você dá de maquiagem, aquela skincare que a cara chega a brilhar, só que tipo, que a cara chega a brilhar de tanto coisa, dá uma agonia em mim, que as roupas sempre são muito neutras, marrom e tudo preto, aí as casas são muito clean. E assim, a gente vive num país com tanta cultura, né? A gente tem tantas culturas em um país só. No nosso estado, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, aqui no estado de São Paulo, né, da onde eu falo, a gente tem um movimento da gente agregar todas as culturas do país aqui, porque nós mesmos fomos politicamente, eu vou especificar mais, mas só para vocês entenderem, nós temos uma política de ter tirado a nossa cultura para trazer indústria. Então, assim, o estado de São Paulo adere muito a esse movimento Clean Girl, porque a gente não tem uma cultura própria. Mas se você for pensar no restante do país, ou nos países do sul da América, nós temos uma cultura muito colorida e é muito bonito isso. Então eu quero resgatar isso, seja nas minhas roupas, seja na minha casa, seja na minha vida. E o projeto Brasilidades, ele entra aqui. Então, nesse daqui, eu não cheguei a mostrar para vocês no meu primeiro vídeo, mas esse é o caderno que baseou o meu projeto 2026. Então aqui eu tenho N coisas, né? Meu aniversário, ser mais autêntica, vida offline, blá blá blá. E aqui embaixo temos o projeto Brasilidades. O projeto Brasilidades, ele consiste em conhecer mais a cultura do Brasil. Trago toda essa reflexão para você, mas para vocês, mas o que eu queria mais falar é sobre a gente consome muito filme americano. Se a gente fala assim, eu quero ser cult, vou ver filmes estrangeiros, a gente sempre busca Europa. Então, no ano passado, eu comecei, né, um movimento, porque eu sou professora de francês também, e eu comecei a pensar muito sobre quando a gente busca referências para esse idioma, a gente sempre vai na França ou no Canadá, mas a gente nunca pensa nos países africanos. Quando eu pensei sobre isso, eu comecei a ver que eu estava consumindo muito. Quando eu pensei sobre isso, eu comecei a ver que eu estava consumindo muito filme estrangeiro. E nosso cinema, ele é muito bom. E eu comecei a trazer muitas reflexões sobre isso. Então, para começar, eu vou fazer por partes. Primeiro de tudo, filmes. Filmes, eu tenho também uma lista. Ela é bem grande. Surpresos? Por que eu fiquei também surpresa? Porque quando a gente pensa em filmes brasileiros, o que a gente pensa primeiro? O Alto da Compadecida,
Tropa de Elite, Cidade de Deus. Mais recentemente, eu vou lembrar. Os dias ainda eram assim, foi um sucesso, quase ganhamos Oscar. Mas eu comecei, quando eu fazia uma pesquisa, e, pasmem, eu não contei, mas é uma folha inteira, né, como vocês estão vendo. Esses filmes são apenas os mais conhecidos pela crítica. Imagina os que não são. Porque eu queria ter mais essa experiência de assistir filmes brasileiros. Dessa lista, eu já assisti 3, mas eu assisti 3 não foi tipo depois que eu fiz essa lista. Eu já tinha assistido uma semana antes de eu começar a fazer o projeto Brasilidades. Então eu coloquei aqui que eu já assisti. Vamos por partes. Eu não vou falar para vocês todos os filmes, mas o que eu penso em fazer? Eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre filmes. Não sei se eu vou fazer um filme por vídeo, mas eu vou fazer vídeos falando sobre esses filmes. Alguns filmes aqui, eles realmente são conhecidos. Por que eu deixei aqui? Né, esses que eu falei, né? Porque eu assisti muito nova. Eu nem lembro mais o que se passa. Eu sei que era legal, mas eu não lembro do que se passa. Então, aqui na lista, acho que dessa primeira parte, são os mais conhecidos, que são O Auto da Compadecida, Central do Brasil, Saneamento Básico. Eu assisti o filme Reflexões de um Ventilador. Eu assisti o filme chamado Reflexões de um Liquidificador. Aí aqui tem alguns filmes, outros que eu assisti também. Bacurau, gente, esse filme, top. Betânia, eu assisti esse filme, ele é legal, mas não tão legal quanto Bacurau. Bacurau ainda tá no meu coração. E tem alguns filmes, eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui, eles são grifados em amarelo. Esses filmes, eles têm o livro. E daí já entra a outra coisa que eu quero fazer. Eu quero ler o livro primeiro para depois assistir o filme. Eu não quero fazer o inverso. Vou ler o livro primeiro e depois eu vou assistir o filme. Mas aqui tem alguns filmes que eles são mais conhecidos, como eu falei, e tem alguns filmes que eles não são. Eu achei muito interessante. E vale relembrar que esses filmes, eles não são tipo documentários, são filmes. E eu achei muito legal a premissa de alguns filmes. Não vi todos os trailers, né? Mas eu vou fazer isso. Então, eu já tenho aqui qual que vai ser o primeiro filme que eu vou ver. Não vou dar spoilers, mas o primeiro filme que eu vou ver é em 2026. Eu tô muito bugada da mente. E uma coisa legal sobre o filme entra no que eu comentei no primeiro vídeo sobre eu querer fazer uma biblioteca de filmes e livros. Então, os filmes que eu mais gostar aqui, eu vou começar eu vou fazer uma marcação e aí quando eu for começar a comprar os DVDs, né, porque primeiro precisa comprar o aparelho de DVD, eu vou fazer minha biblioteca de filmes. Então, essas são as categorias de filmes. Na categoria de séries, eu não achei tantas séries assim. Na verdade, eu achei 9 séries, sendo que 2 eu já assisti. Já vou falar sobre isso. As séries eu vou ler todas, porque só são 9. A primeira série que eu listei, que é a mais aclamada pela crítica, dos sites que eu pesquisei, não pesquisei em sites confiáveis, mas não veio o detalhe. Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica. Cidade Invisível. Coisa Mais Linda. Sessão de Terapia. Sob Pressão. Irmandade. Aruanas. Manhãs de Setembro e 3%. Essas são as séries. As duas que eu já assisti foi Coisa Mais Linda. Eu assisti lá quando ela saiu. Cidade Invisível, eu também assisti a primeira temporada quando saiu. Aí o que aconteceu? Vai ser um tópico de um outro vídeo, mas eu já morei fora e eu amo. E essa série, ela me resgatou minha memória nas aulas da escola, até a 4ª série, que a professora falava cada dia sobre um folclore brasileiro. Eu achava demais. Então ela resgatou. Então quando eu morava na França, eu falava assim para as pessoas: você tem Netflix? Já vou espalhar a palavra de Cidade Invisível. Aí, esses dias, eu fui falar pra meu marido assim: assistir é folclore brasileiro.
E a primeira temporada é muito legal. A segunda temporada deixou a desejar. Fiquei até com um pouco de ranço. Então, assim, quando eu vi a segunda temporada, eu fiquei um pouco preocupada com as outras séries. Mas estou aberta, ainda verei, farei o mesmo esquema do filme. Não sei se eu vou fazer, tipo, um vídeo sobre série, um vídeo sobre filmes, ou se eu vou fazer os dois juntos, porque é audiovisual. Enfim. Então é isso. A parte de série, ela é um pouco mais sucinta, porque eu realmente não pesquisei nada sobre as séries. Eu só pensei da Cidade Invisível, Coisa Mais Linda. As outras séries eu não sei, mas vai ter também coisa sobre séries. Livros. Entra naquela questão de eu querer reavivar o hábito da leitura. Já estou conseguindo, estou muito happy com isso, mas já que eu consegui reavivar o hábito da leitura, eu vou reavivar o hábito não, eu vou criar o hábito, né, com o projeto Brasilidade de ler todos esses livros em 2026. Tá difícil. Nos livros, eu segui a mesma lógica dos filmes, de procurar os que a gente mais lê, principalmente na escola, que eu não li na escola. E aqui no canto, não sei se vocês estão vendo, tem uma coluna separada que entra naquela questão da poesia e do cordel. Por quê? Eu não queria muito ler poesia e foi por isso que eu comecei a revivar o hábito da leitura. Na onde eu trabalho, que não é, mas eu trabalho como professora num outro lugar, então não vou citar nomes por conta de sigilo, né? Enfim. Nesse lugar, nós temos uma biblioteca comunitária lá e sempre que eu passava lá, tava meio xoxo, capengo. Só que daí quando eles estimularam mais, quando eu passei por lá esses dias, eu achei esse livro aqui, vou tapar coisas que eu não posso mostrar. Antologia Poética de Cecília de Meirelles. Eu falei, oh, meu Deus, meu projeto no que vem é ler poesia. E assim, gente, quando eu tava na escola, eu tentei me forçar a ler. Daí eu não gostei. Só que daí o que eu fiz? Eu fiz o inverso. O que eu fiz? Eu assisti um vídeo explicando poesia. Daí tinha lá as estruturas da poesia, como fazer rima, já tava tudo por dentro. Quando eu fui ler, eu falei, não fui falar. Aí, tipo, quando eu fui ler, fez, me explodiu. Então, eu estou lendo todas as noites. Eu estou lendo de 2 a 4, porque tem alguns que são curtinhos, né, que nem esse daqui, é uma folha só. Mas o último que eu li, ele tinha 4 páginas. E daí tem até um que eu fiquei super animada, porque se chama Naufrágio Antigo, o poema sobre uma menininha inglesa que sofreu, que né, ela estava no navio que naufragou. E daí ela dedica esse poema para uma Margaret Kuhn, não sei falar alemão. Aí eu fui pesquisar essa mulher era alemã. Mas por que tem? Aí eu comecei a criar várias histórias. Eu falei, por que tem um poema para essa moça? Será que a filha dela morreu no naufrágio? Será que ela naufragou? E eu não achei nada sobre isso. Então, tá sendo muito divertido por causa disso. Eu tô, tipo... Tem até alguns poemas também que eu tô marcando aqui. São poemas que... O mais legal da poesia, que é a poesia é um gênero. Cada desse daqui é o poema. O legal da poesia e do poema é que a gente consegue expressar muita coisa. Então eu tô marcando aqui alguns que eu me identifico. Eu falei, cara, isso toca na minha alma. Então tá sendo muito divertido. Então, 2 coisas eu já tô conseguindo pro projeto do ano que vem. Já comecei em 2025. Tô muito happy. Mas voltando pra categoria de livros, os livros eu vou ler os mais famosos. Os mais famosos. A princípio, que são aqueles livros que eu deveria ter lido na escola, que é o mais pedido em vestibular. Só que eu não li na escola. Tem comentários. Então, as listas, por exemplo, mais como eu tenho aqui Naíma, Gabriela Cravo e Canela, Vidas Secas, Memória de Ventre e Milícias, Capitães de Areia, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro eu li. A 5ª série. Não lembro Bolhufas, então eu vou ler esse de novo. Morte e Vida Severino, tananã, todos esses mais conhecidos. Vou fazer um vídeo fazendo tour pelos livros que eu já comprei, porque eu tive um surto com o 13º salário e comprei alguns livros no sebo. Vamos incentivar a moda circular. Comprei alguns livros no sebo
E eu comprei alguns, porque eu não quero comprar tudo e eu ficar vendo aquele monte de livro e desanimar. Então eu comprei só alguns. Alguns eu peguei no trabalho emprestado, então já vou mostrar pra vocês. E também, esse que estava separadinho, são os livros de poesia, que eu vou começar a ler para eu ter algumas ideias. O que foi muito legal no trabalho é que, além deste livro que eu peguei, eu também peguei O Alto da Barca do Inferno. Gente, uma poesia. Não precisa ser poesia, pareceu poesia, tem que estudar um pouco sobre esse livro. Mas era rimado, só que era uma rima de português de Portugal, de 1500. Aí você lê a Cecília Meirelles, que ela se enquadra no humanismo com uma linguagem mais simples. E eu li junto, porque esse aqui eu leio à noite. Durante o dia eu li O Alto da Barca do Inferno. Meu cérebro bugou, mas achei uma experiência muito divertida. Vou falar mais sobre isso nos livros que eu vou mostrar. Então essa foi a categoria de livros. Então eu vou ler os livros que eu comprei, vou ler todos os livros brasileiros que eu consegui, né? Depois que eu terminar a lista, posso trazer outros livros, aceito sugestões. E vou também ler alguns livros de poesia. Junto com isso, lembre-se que eu também quero ver sobre cordel. Gente, cordel é mágico, a construção gramatical deles. Vou ter que fazer um vídeo só sobre isso. Então, eu tenho 2 livros aqui sobre cordel. Então, essa foi a parte de livros. Música. Músicas brasileiras. O que acontece? Quando a gente digita lá na nossa barra de pesquisa, seja do Spotify, seja do não sei o que, enfim, sempre vai aparecer as mesmas músicas, as mesmas playlists. E eu tô um pouco cansada. Porque assim, quando você digita as músicas brasileiras, aparece assim. Elis Regina, amo Elis Regina, nada contra. Renato Russo, Cazuza, Tim Maia, amo todos eles. Mas eles são de outra geração. Isso pega um pouco naquela história de tudo que é novo é ruim e no meu tempo que era melhor. E me incomoda. Isso tem uma coisa até que me policiar, porque às vezes eu vejo os adolescentes na rua e fico tipo, nossa, esse mundo tá perdido. Só que, tipo, não, né, as pessoas que eu julgo são um pouco peculiares, mas eu também, tipo, curtia música pop e a minha mãe falava, música boa, era da minha época. E eu achava, ah, mãe, meu Deus. Ok, esse é o ponto 1. O ponto 2 é que eu comecei a notar que mesmo que eu curta música brasileira, eu tava consumindo muito mais músicas internacionais. Foda, né? O que eu tava fazendo? O que eu notei? Eu, no começo do ano, e agora eu voltei um pouco com isso, eu tava muito ouvindo música clássica. Top, amo. Pra estudar, melhor ainda. Só que eu também tava ouvindo muito música, quando eu dou aula de francês, eu tava ouvindo muita música francesa e músicas de países francófonos. Nada contra também, são muito legais. Só que brasileiras, eu tava ouvindo as mesmas músicas de outros tempos. Então, um tempo atrás, eu comecei a descobrir algumas outras bandas contemporâneas e que, gente, a letra das músicas são top demais. Top demais. Eu não vou falar muito sobre isso, porque primeiro eu sou péssima com nomes, eu não estou com meu celular aqui, mas eu vou fazer um vídeo só sobre músicas brasileiras, mas a gente vai montar uma playlist juntas. Eu comecei a montar a playlist, eu vou mostrar pra vocês por quê no vídeo, mas é porque assim, eu tenho uma quedinha por forró e por músicas nordestinas. É meu fraco. E o que que aconteceu? Eu descobri um querido, eu também não vou lembrar o nome, que ao invés de cantar, né, igual o Luiz Gonzaga, ele toca flauta. E eu descobri meu hiperfoco de 2026. Lembra daquele o primeiro vídeo? Eu falo sobre descobrir uma coisa nova, fazer uma coisa nova todo mês. Talvez seja que eu vou comprar uma flauta e aprender a tocar flauta. Eu estou viciada. Então, a minha playlist começou com esse querido. Enfim. Então, as músicas brasileiras eu vou começar a ouvir
e descobrir novas bandas, novos cantores. E eu quero fugir também daquela de, tipo assim, sempre que você pensa em cantores contemporâneos, você vai cair na Ana Vitória. Nada contra a Ana Vitória, mas é sempre. Isso me pega um pouco quando eu fico imaginando as pessoas que querem aprender o português para vir para o Brasil, sempre vão ouvir as mesmas músicas. Eu estou preocupada com essas pessoas, então, sem mais. Então, esse daqui foram o projeto também do Brasilidades, que é músicas brasileiras. E ouvir mais música, dar mais valor para música brasileira. Arte e cultura. Aqui eu coloquei arte e cultura separados, mas dentro dos vídeos vai ser junto. Senão vai abrir um leque muito grande e eu tenho um TDAH não diagnosticado ainda e eu tô com medo de me perder. Então, arte e cultura tá separado no meu caderno aqui, mas vai ser junto. Arte, porque a última vez que eu lembro de ter estudado uma artista ou um artista brasileiro foi lá na escola. E eu lembro que foi na quinta série. Preocupada de novo. E a cultura. Isso engloba meio que tudo, mas eu queria mais focar em cultura. Tem um outro tópico pra pôr junto aqui. Folclore. Por quê? Cultura eu quero focar em dança, manifestações artísticas, arquitetura, porque minha formação inicial é arquitetura, mesmo eu não exercendo hoje. Então, arte, eu quero ver mais artistas plásticos, pintores, escultores. Cultura, eu quero mais focar em movimentos artísticos, tipo dança, música e o folclore. Porque vamos lembrar de novo para a série do Cidade Invisível. Na primeira temporada, eu fiquei pensando assim, nossa, só colocaram eles, colocaram a Cuca e não colocaram tal coisa. Na segunda temporada, eles colocaram os personagens que eu tinha pensado, mas ainda eu achei que faltou alguma coisa. Então, eu quero pesquisar um pouco mais sobre folclores. E então, todo esse movimento eu vou começar a pesquisar. Ainda não comecei essa parte, talvez eu comece só em 2026 mesmo, porque eu estou focando bastante em poesia. Pois esse ano eu tô começando. Então, essa foi a parte de cultura. Não tem muito o que falar, porque é muito vasto. Eu quero tomar um pouco de cuidado para falar e eu tenho que pensar ainda como que eu vou fazer. Mas Projeto Brasilidades vai englobar isso. Viagens. Eu tenho um lugar que eu quero conhecer. Tá até escrito aqui no meu caderninho que eu quero fazer uma viagem para o Pará. Lucas Kilute, my husband. Vamos para o Pará. Então, eu quero muito ir para o Pará, porque eu gosto muito da cultura de lá. Fiquei muito feliz quando a segunda temporada de Cidade Invisível, apesar das decepções que ela me trouxe, ela se passou por lá e eu acho muito bonita a cultura de lá. Tem alguns colegas de trabalho que vieram de lá, eu amo o jeito que eles falam com paixão da cultura deles, né? Então, eu quero muito conhecer, quero visitar outros lugares do país, mas o primeiro eu quero ir para o Pará, que é a cultura que eu mais amo do país. As viagens, né, por questões de orçamento, não vai ser muito explorado, vai ser só né, se a gente conseguir para o Pará. Vamos torcer. Mas a gastronomia, gente, eu tô empolgada. Não vou dar muitos spoilers, but tô muito feliz. Eu comprei 2 cadernos de receita com receitas brasileiras. And esse daqui eu não comprei, eu ganhei 10 culturas à mesa. São um livro que reúne as 10 culturas de famílias imigrantes daqueles países que mais imigraram para o Brasil. Então a gente tem aqui italiana, portuguesa, alemã, libanesa, japonesa, meu marido da família japonesa. Então, aqui também quero explorar esse campo, essa parte da cultura brasileira. Mas antes, eu quero explorar a cultura brasileira raiz. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, que eu pincelei lá no começo, sobre a cultura paulistana. Não sei, vai estar aqui o que é o correto. A cultura paulistana, ela não é muito... Quando você pensa em
folclore paulistano, paulista, sei lá, o que você pensa? Mas se você pensa lá no Nordeste, o meu boi, blá blá blá. Qual que é a comida paulista típica? Aí você vai pensar no cuscuz paulista. E o resto. E antes que alguém venha brigar que cuscuz paulista não é cuscuz, realmente não é, porque ele é a massa de virado feito com farinha de milho. Cuscuz é feito com cuscuz. Então não venham brigar, é só um nome que é igual, tá? Não quero essa briga aqui, senão eu vou ficar louco. Mas a gente não tem uma variedade, porque politicamente, né, a gente foi neutralizado para a gente ser, né, o estado que ele ia receber muitas indústrias internacionais, então eles queriam um estado neutro. Então, por isso que eu comprei esse livro. Esse livro, gente, é muito antigo, mas eu vou fazer um tour sobre ele depois. E então a gente vai explorar a culinária brasileira, a gastronomia brasileira, principalmente aqui no estado de São Paulo. Mas não que a gente não vai explorar outros lugares, mas eu quero muito trazer isso, porque é uma coisa que eu fiquei numa crise existencial esses dias. Certo? Então, gente, esse é o Projeto Brasilidades. Projeto Brasilidades. Vou trazer aqui tudo que eu tô fazendo, tudo que eu tô experimentando, os meus pontos de vista sobre tudo. E a gente vai fazer essa jornada juntos, porque junto com os vídeos do canal, não vai ser só sobre isso. Vai ter algumas outras coisas que eu tô pensando em fazer também. Até porque o projeto 2026 não é só o projeto Brasilidade, são projetos meio que diferentes. Então, é isso. Dados os tópicos que eu trouxe aqui, se vocês tiverem sugestões do que eu assisti, não entrará aqui, não sei se vocês separaram, não vai entrar novela, porque eu não sou fã de novela, gente. Eu prefiro muito mais filmes e séries, não assisto novela. Não me indiquem novelas que eu não vou assistir, tá bom? Essa é a única coisa que vocês não podem indicar. Então, quem quiser indicar livros, filmes, séries, principalmente séries, porque tem pouca. Porque eu vi poucas séries, vocês me avisem, tá bom? Antigas também, eu tenho uma incapacidade de pesquisar coisas muito antigas. Então, quem souber de filmes antigos, que é muito bom, também pode colocar aqui. Então é isso, gente. Desejo para vocês uma ótima semana. Então, nos vemos no próximo vídeo ou a qualquer momento. Tchau!